Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui na nossa semana. Qual vai ser o que nós vamos comentar agora? Nós vamos comentar agora sobre posição relativa de duas retas no plano. A palavra mais importante que vocês têm que verificar aí é a palavra no plano. Por quê? Tem como avaliar no espaço, tem como avaliar em várias formas. Ou melhor, só tem como avaliar no plano ou no espaço. Nessas duas características, em primeira instância, a gente está falando de ensino médio, tá? Ou ensino fundamental e ensino médio. Então, ensino fundamental e ensino médio é plano e espaço. Eu só avalio no plano ou eu avalio no espaço, que seria a terceira dimensão. Só essas duas características. O livro do sexto ano, neste momento, vai estar avaliando no plano. Então, nós vamos avaliar no plano. Como que vai ficar no plano? Então, aí ele vai falar sobre essa relação. Você vai perceber que na próxima página do livro de vocês aí, nós vamos ter essa relação, tá? Só um minuto. Pronto. Quais são as relações que nós teremos aí entre as retas? Ele vai falar de duas, especificamente. Quando as retas são paralelas e quando as retas são concorrentes. Bom, definição de reta paralela. Quando duas retas, quando duas retas contidas em um mesmo plano, então a primeira coisa que está definindo no mesmo plano, não tem pontos em comum. Elas são paralelas. Então vamos ver se a gente pega um exemplo aqui, ó. Tem uma folha, é o meu plano. Nesse plano eu pego uma reta. Vou pegar uma reta aqui. Peguei. Está aqui a reta. A reta no meu plano está aqui. Se eu quero uma reta paralela, ela vai estar de tal forma que ela vai criar, ou não vai ter nenhum ponto em comum, independente se ela continuar sendo infinita. Tudo bem? Então, até mudar de lado aqui para ver se fica mais fácil. Olha lá. Se eu coloco ela mais inclinadinha assim, você concorda comigo que em algum momento ela vai passar pela outra reta? Então tem que criar uma forma que esta reta vai chegar num determinado momento que ela vai ficar paralela. Ou seja, nunca, nem no infinito, elas vão encontrar um ponto em comum. Essas seriam as retas paralelas. As retas concorrentes já não. Ela tem uma leve inclinação a ponto de que lá no infinito, em algum lugar, ela vai se intersectar com essa outra reta. Agora, tem uma reta que não foi comentada aí, mas é importante vocês lembrarem. Elas são chamadas de retas coincidentes. Ela está uma sobre a outra. É como se fosse a mesma reta. Tudo bem? Então, vamos voltar. Então, eu tenho a reta paralela. Eu tenho a reta paralela, essa. Tenho a reta coincidente. E vou ter uma reta que aqui não foi comentado, reta concorrente. Mas eu vou anotar daqui a pouco no detalhe, em outro detalhe que nós temos aqui, tá? Bom, vamos só observar o que ele diz sobre cada uma das retas aí. Quando ele, que ele fala da reta concorrente. A reta concorrente, quando duas retas têm o mesmo ponto comum, ó. E quando ele fala o mesmo ponto comum, é porque é somente um ponto comum, não tem como ser outro. E no nosso caso aí, vai ser o ponto que ele definiu como ponto P. Tá aqui, ó. Esse ponto é ponto comum. Olha aqui que ele está fazendo aqui, ó. Existe a relação entre U e V. Essa relação aqui é que ele tá colocando. Plano alfa, ó a nomenclatura. Plano reta U. Reta V, a relação que existe entre a reta U e V. Eu falei plano, mas não é. É reta U e V, tá? Corrigindo aí. A relação entre as duas é o ponto P. É o único e será sempre um somente o ponto que relaciona duas retas, quando elas são concorrentes. E quantos pontos comuns eu tenho entre retas paralelas? Nenhum. Olha o símbolo do paralelismo aqui, ó. Esse é o símbolo do paralelismo, essas duas retinhas, ó. Essas duas retinhas paralelas é o símbolo do paralelismo. E da concorrência, ó o símbolo da concorrência aqui. Tudo bem? Essa é a característica. Então vamos lá no GeoGebra.
tentar melhorar essa ideia aí. Tá aqui, deixa eu apagar, que essa informação é do texto anterior, apagando, pronto. Agora eu coloquei um plano aqui, ó, vocês vão perceber que ele está todo quadriculadinho. E vou tentar criar retas. Para criar retas, o que eu preciso? Eu preciso de 2 pontos. Então eu vou criar 2 pontos. Peguei o primeiro ponto, vou pegar aqui o primeiro ponto, tá aqui, primeiro ponto. Vou colocar ele aqui, pronto, tá lá, ponto A. Vou criar um segundo ponto. Pronto, tá aqui. Agora eu vou criar reta. Se eu vou criar reta, clico aqui, ó, reta. Então, cliquei no primeiro, cliquei no segundo. Vou criar uma reta paralela. Essa reta tem um nome, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, reta F. No cantinho aqui, lá em cima, no canto lá em cima. Vou criar uma outra reta agora, C e D. Pronto, tá lá. Essas retas são concorrentes. Por quê? Porque elas têm um ponto em comum. Qual é esse ponto em comum? Vou dar o nome a ele. Tá aqui, ó, intersecção de 2 conjuntos. Essa primeira reta está intersectando com essa segunda reta. Então aparece o ponto E. Tá aí o ponto E. Tudo bem? Nesse caso, vamos lá. Ó o ponto E aqui. Esta reta, ela tem o nome de reta G. Tá aqui, ó, o nome dela, ó, reta G. Essa outra é a reta F, tá o nome dela aqui, ó, reta F, tá? Aqui é o ponto E, aqui é o ponto B, aqui é o ponto A. Esse aqui é o ponto D. Estas duas retas são concorrentes. Digamos que eu deseje que elas sejam paralelas. Para que elas sejam paralelas, não sei se vocês estão conseguindo ver com clareza aqui, vou até tentar fazer uma mudançazinha. Vou pegar a reta B aqui. O ponto B, na verdade, ó, o ponto B. Vou colocar ele sobre uma mesma linha aqui, ó. Perceberam que ele está aqui sobre uma mesma linha? Olha lá, ó, pode perceber aqui, ó, parece que tem uma linhazinha aqui, uma linha paralela, ele tá em relação a essas linhas, está tudo paralelo. Agora vou pegar esta reta que continua sendo concorrente, a reta G, e vou colocar ela lá paralela também. Pronto. Tá aqui, paralela. Na dúvida, eu vou até aproximar para a gente ter certeza, ó. O C e o D vou aproximar aqui. Pronto, aproximei. Essas duas retas são paralelas. Quantos pontos em comum elas possuem? Nenhum. Porque se você continuar indo para o infinito da reta F para qualquer um dos dois lados, ou da reta G para qualquer um dos dois lados, eles nunca vão se encontrar. Isso é ser paralela. Digamos que por algum motivo ele queira... Então, vamos lá, vamos resumir um detalhe aqui, ó. Quais características que nós temos entre retas? Ou a reta é, primeira característica, paralela, ou, segunda característica, concorrente, ou ainda terceira característica, coincidente. Paralela é duas retas lá que não tem nada em comum, R e S. Então, R é paralelo a S. Deixa eu até mudar. Não, deixa assim mesmo. Vou apagar aqui, vamos ver se fica melhor. O desenho não ficou muito bacana, não. Vou tentar de novo. Então, reta RS. R e S. Pronto. São paralelas. Concorrentes. U e T. Então, U
é concorrente a T. Coincidentes, R e S. São coincidentes, ou seja, a mesma reta. Tudo bem? Uma forma de representá-las é falar que a reta S é congruente à reta S. Então são essas três definições que nós temos sobre a questão da reta. Não pode se perder o foco. E é a reta no plano. E se fosse fora do plano? Aí vai ter mais uma característica a ser inventada. A gente vai comentar isso mais para frente. Não por enquanto. Tudo bem? Então eu tenho 3 definições diretas. Quais são as definições? Essas 3 aí. Então vamos pegar aqui, vamos ver se a gente consegue... Pronto. Tá aqui as definições, tá? Tenho essas definições, agora eu vou começar os exercícios. Acabou a teoria disso aqui, vamos começar os exercícios. Questão número 8. Na questão número 8 diz o seguinte: na figura abaixo, as ruas estão representadas por linhas. Olha lá, linhas ou retas, né? Que nos dão a ideia de retas. Bacana. Então agora, se elas são retas infinitas. Então eu tenho que entender que essas ruas aqui são infinitas, na primeira ideia como reta, mas é óbvio que a gente sabe que na vida real elas não são infinitas, ela tem um fim, acaba e começa a outra. Agora, em relação a cada uma dessas informações, o que é perguntado? Das ruas indicadas nessa figura, qual é paralela a Maranhão? Bom, se é paralela, significa que elas nunca vão se cruzar. A única que é paralela a Maranhão, não sei se vocês separaram, a Maranhão é essa daqui, a única que é paralela vai ser quem? A Paraná. Então pronto. Então vou vir aqui e vou apagar para ver se a resposta é essa mesma. Lá, Rua Paraná. Acabou. Essa é a resposta da letra A. Então ser retas paralelas é sempre que eu percebo a relação ali de não ter pontos em comum. Letra B. Na letra B diz o seguinte: e quais são concorrentes à Rua Sergipe? Cadê a Rua Sergipe? Está aqui a Rua Sergipe, ó. Rua Sergipe está aqui. Quem são concorrentes a ela? A Rua Maranhão, porque tem esse ponto aqui como intersecção. A Rua Paraná, aqui, e a Rua Amazonas, aqui. Como está dentro do mapa, é essa informação. Digamos que ele colocasse uma rua aqui, ó. Vou colocar uma rua aqui assim, ó. Isso. A rua vai começar aqui e ela vai até aqui. Rua 2. Sei lá, Rua 2, tá? Coloquei a rua aí. Essa rua, ela cria uma concorrência com a Rua Sergipe? Sim ou não? Pelo mapa limitado, parece que não. Porque meu mapa está um pedacinho só, né? Agora, se eu conhecesse todo o mapa, pode até acontecer. Porque o que você tem que pensar? No mapa aqui, ó, como ele está limitado aqui nessa figura, as retas são, as ruas se intersectam? Não. Uma sugestão que poderia ter essa rua, ela podia dar continuidade. Ela podia sair daqui, ó, desse ponto, e continuar. Ou, e aí um momento ela se intersectar lá com a Rua Sergipe. Ou não, ela poderia sair daqui e fazer uma curva nessa direção. Ou ela poderia sair daqui e fazer uma curva nessa direção, indo em direção à Rua Sergipe. A gente não sabe como ela é fora do contexto da imagem. Então, nesse caso, se perguntado fosse, se tivesse uma proposta assim,
a resposta adequada para uma figura que tivesse uma rua 2, como eu coloquei aí agora, seria, elas não se intersectam. Elas não se encontram nessas ruas. Por quê? Está mostrando que não se encontra nesse intervalo, porque eu não sei a continuidade dessa rua. Tudo bem? Então, nesse caso bonitinho do exercício, as respostas que são as concorrentes à Rua Sergipe, é a Rua Maranhão, Panamá e Amazonas, que seria aqui, ó. Pronto, tá lá a resposta. Letra C. A letra C ficou um pouquinho atrás da figura ali, então vamos trazer ela um pouquinho mais para cá. Opa! Quando eu trouxe ela um pouquinho mais para cá, ela ficou embaixo, né? Então vamos mudar o logo de lado aqui. Deixa eu mudar o logo de lado, para ficar mais fácil para vocês observarem. Pronto, agora ficou mais fácil. O que diz o texto aí? Se você seguir pela Rua Maranhão e um colega fosse pela Rua Paraná, vocês se encontrariam? Sim ou não? Por quê? Bom, então vamos pegar aqui, né? Vamos dar uma olhada. Eu estou seguindo pela Rua Maranhão e você pela Rua Paraná. Nós iremos nos encontrar em algum momento? Independente? Não, porque ó, se eu fosse infinitamente para qualquer um dos lados dessa Rua Maranhão, só olhando o mapa, né? Em qualquer lugar que eu estivesse aqui, eu nunca chegaria em nenhuma posição aqui, porque elas são paralelas. Por isso que eu não consigo. Então vamos apagar aqui e perceber que não é possível porque elas são paralelas. Tudo bem? Próxima questão, então. Vamos lá. Opa. Isso aqui, perfeito. Na próxima questão, diz o seguinte. Identifique dois pares de retas paralelas e dois pares de retas concorrentes na figura abaixo. Para confirmar sua resposta, segue uma caixa de sapato vazia e alguns canudinhos de refresco para representar as retas. Está aqui, ó, tá? Ele está certinho aqui com a figura. Vamos tentar ver da melhor forma possível como representar. Aqui está a reta S, aqui está a reta R, aqui está a reta V e aqui está a reta T. E aqui embaixo a reta U. Primeira coisa, ele quer que você defina as paralelas. Bom, vamos definir as paralelas então. Aqui. As paralelas. Quais serão as paralelas? Se eu pego aqui a reta R, ela é paralela a quem? A reta V, ó. Perceberam que elas estão no mesmo plano? Ó? A reta V. Então, já vou colocar lá. Reta R é paralelo à reta V. Pronto. Primeira paralela é essa. Acabou as paralelas? Não. Porque se você reparar também, ó, a reta V é paralela à reta U. Porque ela é a caixa de sapato, né? Então, vamos colocar também essa informação. A reta V é paralelo à reta U. Acabou, né? Agora acabou. Existe um critério chamado transitividade. Significa o quê? Significa, se a reta V é paralela à reta R e a reta V é paralela a U, então é implícito, fica bem visível de você verificar que com certeza
a reta R também será paralela à reta U. Então, né, por essa verificação, essa definição, tem como você verificar que se eu crio um plano, tem como eu criar um plano? Tem como eu criar um plano que pertença à reta R, e à reta U. Tem como eu criar um plano. Então, vamos tentar riscar esse plano aqui, ó. Esse plano vai estar exatamente aqui assim, ó. Ele vai vir até aqui. Deixa eu colocar retinhas aqui que vai ficar mais agradável a visualização. Já que o próprio programa tem, né? Aqui, uma reta. Aqui, outra reta. Então, você vai perceber que essas duas retas aqui, ó, elas vão pertencer ao mesmo plano. Vamos até fazer maior. Vamos lá. Vamos tentar achar a melhor proposta aqui para vocês visualizarem. Se eu crio um plano que pertença às duas, vamos fechar o plano. Pronto. Aí esse plano aqui, vou dar um nome. Plano alfa. Esse plano aqui, ele tem a reta pertencente a ele e a reta R pertencente a ele e a reta U pertencente a ele, tá? Mas também posso avaliar. Ele tem a reta R e a reta U. Também posso avaliar pelo critério da transitividade. Transitar informação. Por isso que a palavra transitividade é transitar informação. Tudo bem? Achamos as retas paralelas. Agora nós vamos achar as retas concorrentes. Então, vou apagar o plano aqui que eu fiz. Pronto. Agora eu vou achar as retas concorrentes. Se elas são concorrentes, significa que elas têm ponto em comum. Então, posso reparar aqui, com bastante clareza, creio eu que vocês devam estar vendo a mesma coisa que eu, essa reta S e essa reta R, elas têm um ponto em comum, que é esse aqui, ó. Então tá lá. Então vamos colocar que a concorrente será R concorrente com S. Só essa? Não. Você pode vir aqui, ó, e verificar que S e V também tem um ponto em comum, ó. Tá aqui. Então, novamente, olhando o ponto em comum, eu verificarei que outra que também tem isso é S, S e V. Com mais atenção, se continuar, você vai perceber que V também tem uma correlação com T, que é esse ponto aqui. Então, posso vir aqui, outra resposta, V com T. E continuando, o T com o U. Vai ser esse encontro aqui, ó. T com U. Será que aqui acontece a questão da transitividade? Nesse caso, não. Por quê? Olha essa reta aqui, ó. Percebeu? Se eu pego a reta S e eu pego a reta U, elas vão se encontrar em algum momento? Se elas são infinitas? Não, não vão se encontrar. Essas retas aqui, ó, que não foi comentado, pode perceber, nós estávamos comentando tudo no plano. Agora, essa caixa de sapato, ela é tridimensional. Ela tem 3 dimensões. Ela tem comprimento,
Ela tem largura, ela tem altura. 3 dimensões que ela tem. Como ela tem 3 dimensões, ela vai criar uma relação de reta que nós não comentamos. Qual foi as relações de reta que nós comentamos? Nós comentamos a relação de reta paralela, concorrente e coincidente. Faltou comentar uma, só que ela é no espaço. Ela é chamada de reta reversa. Então vamos verificar como que fica essa reta reversa. Tá aqui, ó. Se eu pego... Então agora, ó, agora esse aqui é no espaço. É relação de retas no espaço. Qual a relação de retas no espaço? Vai ser, com certeza, paralelas, concorrentes, coincidentes, e faltou mais uma. Isso é porque nós estamos falando no espaço, tá? E reversas. E quais serão as reversas no caso da caixinha de sapato? A reversa será S e U. Será T e S. E como eu sei que elas são reversas? Se eu pego essa retinha aqui, ó, vamos criar uma retinha aqui. Vou colocar ela em vermelho. Ops. Vou colocar a U em vermelho. Agora eu vou pegar a S e vou colocar em vermelho também. Por que elas são reversas? Porque para falar que duas retas são paralelas, pode perceber que elas não têm ponto em comum. Essa partezinha da caixa, se eu colocar o canudo e colocar esse aqui, eles não vão se encontrar. Elas são reversas porque elas não produzem também ponto em comum. Então, a paralela não produz ponto em comum, a reversa não produz ponto em comum. Só que a paralela, ela está no mesmo plano. A reversa, ela está em outro plano. Ah, mas por que você está justificando isso, professor? Se não tem no livro. Eu estou justificando para vocês diferenciarem. O livro de vocês está citando no plano. Você está citando no plano. No plano, eu estou avaliando ó, um a um aqui. Quando eu vou para a relação espacial, eu também tenho as mesmas características. Acrescida de uma reversa. Que as reversas seriam S e U, T e S. Tá? Não teria mais nenhuma outra reversa aí. O resto... Ah, não, tem mais uma reversa sim, acabei de ver. T e S, T e R. Então, existe mais uma reversa aí, ó. T e R. Aqui, ó. T e R. Eles também nunca vão se encontrar. Então, só olhando em relação a T, quem seria reverso em relação a T? Em relação a T, o R e o S. Porque ele não tem ponto em comum e ele está lá afastado. Ó. Quem seria reverso em relação a U? Bom, S, o V ele é paralelo e o R ele é paralelo. Porque já foi definido aqui em cima, ó. Em relação a S, quem que é reverso? O T e o U. Em relação a R, quem é paralelo? O T, ou paralelo não, reverso, desculpa, o T. Tem mais alguma outra? Não, porque as outras ou são paralelas ou são concorrentes. Tudo bem? Essa é a relação. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, quando a gente fala no plano, é uma característica, quando fala no espaço é outra. Quando eu falo no plano, voltando, vamos voltar aqui, na anterior. Voltando, essa relação que está aqui
é uma relação entre retas no plano, tá? Então, entre retas no plano, eu tenho essas três. E não indistintamente, quando eu estiver no espaço, eu também vou ter essas informações, que ela pode ser paralela, concorrente ou coincidente, só que cria-se mais uma. Por quê? Porque no espaço nós temos uma outra relação, que é a nossa caixinha de sapato aí, que vocês observaram. Tudo bem? Então não é muito complicado, mas tem que ficar sempre atento a característica. Em resumo, vou fazer um resumão aqui do fechamento. O resumo diz o seguinte, se elas são paralelas, seja no plano, seja no espaço, elas não têm ponto em comum. Agora, fato é, se elas são paralelas, elas pertencem ao mesmo plano, tá? Fato é. Pertencendo ao mesmo plano, as duas retas estando no mesmo plano, então tem um plano aqui, ó. Elas estão no mesmo plano, o plano preto, e elas sendo paralelas, ou seja, não tem nenhum ponto em comum, elas são chamadas paralelas. Tudo bem? Eu conseguindo produzir um plano que elas pertençam, vai dar certo. Quando elas são concorrentes, quando elas têm um ponto e único em comum, tá aqui. As minhas duas retinhas com ponto em comum, que é onde a minha mão tá pressionando. Ou assim, ó, onde é comum as duas. Tudo bem? Coincidentes. É como parece que uma está sobre a outra. Existe uma reta? Não, ela tá uma sobre a outra. É como se estivesse escondidinha. E reversa. Reversa é quando ela está assim, ó. Ó. Vou girando, ó, você pode perceber, elas são retas, mas elas não têm nada em comum, ó. Porque eu não consigo criar um plano que as pertença. Porque parece que o plano vai ser torto, né? Então não existe. Ah, professor, qual é a minha linha de ação? Eu tenho que saber a reversa, tenho que saber o que está no livro. O que o livro cobra é o que vai saber. Só que lembre-se, nas próximas séries vão falar sobre essas informações. Então nós já estamos iniciando ela aqui. Mas sempre direcionado ao que está no livro. Tudo bem, pessoal? Então, por enquanto, eu fico por aqui. Para a próxima aula, a gente vai comentar sobre outras informações aí. E a gente vai caminhando dessa forma. Surgindo dúvida, vai lá no AVA, digita, coloca suas informações. Eu vou auxiliando vocês à medida do possível. Ok? Até a próxima aula, então.